aí, seus clubistas, tudo bem com vocês? Aqui é Maurício do Sem Clubismo FC, galera. Bom, rapaziada, no vídeo de hoje nós vamos ver qual é a provável escalação do Vasco para a partida contra o Internacional. Mais uma final do Vasco no Campeonato Brasileiro. A cada rodada que passa vai afunilando a briga contra o rebaixamento. E agora, mais do que nunca, precisa vencer esse jogo do Internacional em São Januário. Sim, o Vasco é vencer ou vencer essa partida. Nós vamos ver no vídeo de hoje qual é o time que o técnico Ramon Dias deve colocar em campo para esse jogo, beleza? Então deixa o like aí embaixo, muito importante seu like para você motivar a trazer conteúdo todos os dias aqui no canal. Não se esqueçam de compartilhar o nosso vídeo em todos os grupos de Vasco de WhatsApp para o nosso vídeo chegar a maior número de torcedores possíveis. Eu conto muito com o seu compartilhamento. Show? Vai fazer sua aposta nesse jogo Vasco versus Internacional. É na PagBet, primeiro link no comentário fixado. Na PagBet tu recebe o valor que tu ganha na aposta sem nenhuma complicação. É acertou, tá pago, lá tu tem as melhores cotações possíveis também, beleza? Bora pro vídeo. Então, galera, temos aqui já a provável escalação do Vasco para essa partida contra o Internacional. Eu acredito muito que o técnico Ramon Dias deve manter uma base do time que teve ali contra o Flamengo, no qual o Vasco não fez uma partida. O Vasco inclusive jogou bem, poderia ter saído vencedor desse confronto, só que o futebol é assim, cara, nem sempre o time que cria as melhores oportunidades de gol consegue o resultado. Na verdade, quem consegue o resultado é quem coloca a bola para dentro das redes. Já tiveram jogos que o Vasco jogou pior e venceu, já tiveram jogos que o Vasco jogou melhor e perdeu. Isso é o futebol. Só que nesse momento do campeonato, no qual o Vasco está com 30 pontos e precisa chegar ali pelo menos uns 45 pontos, o Vasco não pode deixar de vencer os jogos no qual ele atua bem. Tem que ganhar, beleza? Goleiro será o Léo Jardim, será mantido no gol do Vasco, um goleiro aí que vem passando segurança para o torcedor Cruz Maltino. Paulo Henrique deve ser mantido na lateral direita. Paulo Henrique nesses últimos jogos fez uma boa partida contra o Flamengo, fez uma boa partida contra o Fortaleza, tá crescendo de produção, tá ganhando confiança e se mostrou ser o lateral direito mais confiável do elenco do Vasco. Isso porque o Paulo Henrique tá conseguindo relativamente defender bem e tá também conseguindo ser um pouco produtivo na fase ofensiva. Não está comprometendo como, por exemplo, o Puma vinha comprometendo muito na defesa, diga-se de passagem. Então Paulo Henrique deve ser o lateral direito titular do time do Vasco. Na verdade, com certeza será o lateral direito titular do time do Vasco. Na zaga será a manutenção do Medel e do Léo. O Medel vem fazendo assim bons jogos desde que ele entrou como zagueiro de fato no Vasco, né? O Medel foi contratado a princípio para ser volante, depois ficou como zagueiro e tá fazendo boas atuações de fato na zaga. O Medel. O Léo, não gostei do jogo que ele fez contra o Flamengo, achei muito inseguro, achei ele com medo, sem coragem de jogar de fato, mas eu não acredito que o Ramon Dias vai tirar o Léo do time. Se ele tirar o Léo do time, ele vai colocar o zagueiro Maicon, mas acredito que ele vai manter sim o Léo na equipe. Lateral esquerdo será o Lucas Piton, que também vem fazendo boas atuações, inclusive quando ele tá na fase ofensiva, consegue ser muito produtivo e ajuda demais o time do Vasco, o Lucas Piton no ataque. Tripé de meio campistas será Zé Gabriel, primeiro volante. O Paulinho deve jogar, no meu modo de ver, né, cara, eu prefiro o Paulinho jogando pelo meio de campo, com liberdade para cair pro lado que ele quiser, com liberdade para marcar, do jeito que ele gosta de jogar, solto como um meio campista de origem. Não gosto muito de ver o Paulinho caindo como um meia pelo lado direito. Acho que ele perde as suas principais qualidades. Então eu iria com o Paulinho, deixaria ele aqui mais no meio. Manteria também o Praxedes no time. Acho que o Ramon Dias vai manter essa trinca de Zé Gabriel, Paulinho e Praxedes. São três jogadores que para eles são insubstituíveis como titulares no time do Vasco. Você perceber, sempre que esses caras estão à disposição, eles jogam. Sempre que o Praxedes está à disposição, ele joga. Sempre que o Paulinho está à disposição, ele joga. Sempre que o Zé Gabriel está à disposição, ele joga. Ele entende que esses jogadores são um pilar do time do Vasco, eu entendo, junto com o Ramon Dias. E aí devemos ter o Gabriel Peck, mais uma vez na equipe titular do Vasco. O Rossi não deve estar ainda apto para ser titular nesse jogo, então deve ser realmente de fato o Gabriel Peck que vai começar como titular. E aí teremos o Payet. Nesse último jogo contra o Flamengo, o Payet começou caindo um pouquinho mais por dentro e no decorrer do jogo ele foi achando espaço mais na meia direita. O Payet não tem velocidade para ser um meia direita, ele não tem essa velocidade para chegar na área de fundo e fazer cruzamento. O Payet, cara, ele joga com a bola nos pés. O que significa?
Por exemplo, ele tá aqui, ele vai precisar da ultrapassagem do Paulo Henrique, ele vai precisar de apoio do Paulinho, ele vai precisar de apoio do Peck, ele vai precisar desse apoio desses jogadores de mais velocidade. Agora, com a bola nos pés, o Payet vai conseguir pifar a defesa adversária, vai conseguir encontrar um cruzamento, vai conseguir encontrar um passe mais diferenciado que vai deixar os seus companheiros em condições de marcar. Agora, os companheiros que estarão em condições de marcar têm que colocar essa bola para dentro das redes, porque com certeza o Payet vai criar oportunidades de gol nesse jogo contra o Internacional. Ter, entre aspas, essa liberdade para sair mais da direita, flutuar um pouco mais por dentro, o Payet vai ter essa liberdade. Na hora de marcar, ele estava voltando, ajudando para marcar, diga-se de passagem, né? Até por isso ele acabou cansando e teve que ser substituído, mas o Paulinho também cai por aqui para ajudar na marcação, o próprio Zé Gabriel, Paulo Henrique fecha, então basicamente esse deve ser o time do Vasco. O Gabriel Peck também tem essa liberdade, cai pelo lado esquerdo para fazer tabelas com o Lucas Piton, o Praxedes ajudar, ou o próprio Paulinho, e o Gabriel Peck também tem essa liberdade para cair um pouco para os dois lados, com o Verratti como centroavante fixo de origem. Eu acredito que esse deve ser o time titular que o Ramon Dias vai colocar em campo para essa partida contra o Internacional. Jogo difícil, jogo complicado, casa cheia. Eu olhando os dois times no papel não consigo ver o time do Vasco infinitamente pior do que o time do Internacional. Pelo contrário, o Vasco tem time para bater de frente com o Internacional dentro de campo. O que pode pesar contra o Vasco é o nervosismo, é a questão de estar na zona de rebaixamento, é a questão da obrigação de vencer, isso pode pesar contra. Mas também pode pesar a favor, o torcedor pode empurrar esse time para a vitória. Beleza? Comenta aí embaixo a opinião de vocês, o que vocês acham dessa escalação do Vasco, se vocês fariam igual a eu, se vocês montariam a escalação desse jeito aí, beleza? Muito importante seu comentário, deixe seu feedback aí embaixo, beleza? Eu fico nessa, abração do Francisco, é nóis. Fui!